da Gama vai chegando. Olha o Piton, levantou pro Verratti! Gol! Torcida vascaína, forte abraço, saudações. Hoje, dia 9 de abril, vamos falar dessa partida Vasco e Porto Cabelo, partida realizada ontem. Vasco venceu 1-0. Vamos falar um pouco dessa partida e das repercussões que aconteceram pós a vitória. Primeiramente, pedir a galera, dê aquela moral, aquele like, se inscreva, compartilhe com mais vascaínos, isso é importante para o nosso engajamento aqui do canal. Agradecer imensamente aí e desejar sempre que o Vasco, né, esteja nessa caminhada aí rumo às vitórias. Uma vitória importante ontem, 1-0 contra o Porto Cabelo, gol do Verratti. A partida ela se iniciou muito bem, o Vasco pressionando a equipe adversária, né? Entre o início do primeiro tempo até os 20, 25 minutos, a equipe do Vasco fazia uma partida muito boa, excelente, na visão das últimas partidas. A equipe também venezuelana não é uma equipe muito qualificada, podemos dizer assim, mas é uma equipe que também apresentou algumas dificuldades, né? Principalmente se retraindo bastante, né? Se defendendo muito, e o Vasco, para poder furar aquele bloqueio, precisou circular muita bola, né? Tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. A equipe veio explorando bem os seus dois lados, né? E aí veio as chances do Vasco, né? Uma com a entrada pela direita do PH, o Coutinho cabeceou uma bola que o goleiro do Porto, o Cabelo, fez uma ótima defesa, ainda resvalou no travessão. Depois teve um escanteio também que o Coutinho bateu, que o Maurício Lemos cabeceou e o jogador venezuelano tirou quase em cima da linha. Então, a equipe vinha jogando, o Verratti também com a cabeçada, cabeceou uma bola por cima do gol, o Nuno Moreira chutou uma bola cruzada, o próprio Coutinho tabelando com o Nuno Moreira ali na esquerda, chutou uma bola em cima do goleiro venezuelano. No primeiro tempo, bem, com a equipe do Vasco forte em cima, marcando bem, na possibilidade de um contra-ataque da equipe adversária, a equipe do Vasco voltava com velocidade, tomando as rédeas da partida e uma jogada de linha de fundo, como sempre, né? O Garrecho cruza a bola do lado esquerdo e o Verratti, quase no finalzinho do primeiro tempo, acerta um cruzamento que não foi tão bem, não foi tão em cima do centroavante vascaíno, e o argentino Verratti, com a cabeçada fulminante, botou no canto do gol, do gol do adversário. 1-0 Vasco. O Vasco terminando o seu primeiro tempo com muita pressão, já deveria ter, com a quantidade de gols perdidos, já deveria ter aberto o marcador, mas tinha que ser com ele, Verratti, 44 gols, ultrapassa o Cano, segundo colocado agora aí o Verratti na lista dos estrangeiros artilheiro do Vasco. Primeiro é o Vila Doniga com 83 gols, e agora é um jogador que vem demonstrando a sua competência, a sua capacidade, principalmente, né, a sua entrega dentro de campo. E no segundo tempo, o Vasco conseguiu ainda fazer algumas jogadas, tentando ainda ampliar o placar, mas a equipe do Porto Cabelo conseguiu suportar a pressão do Vasco. Teve as substituições no início do jogo. A equipe titular do Vasco, que veio com 2 jogos consecutivos, o Paulinho de titular, ontem veio com o Tietê, e aí no segundo tempo veio umas trocas, entrou o Paulinho, entrou o Payet no lugar do Coutinho, e aí a equipe tentou ainda equilibrar, tentou ainda colocar, né, algumas coisas. Sofremos uma certa pressão em algum momento ali, a equipe venezuelana ainda conseguiu tentar ainda
fazer o seu gol, mas o Vasco conseguiu suportar, resistir à possibilidade da equipe do Porto Cabello abrir também o seu marcador, e aí conseguimos suportar esse resultado de 1-0. No final, a torcida que compareceu em grande número em São Januário vaiou o técnico Carille, né? O sistema de jogo teve assim a sua dinâmica, teve assim a sua importância para a gente sair com a vitória, mas ainda falta muita coisa, está muito perceptível a dinâmica. As únicas jogadas que o Vasco tem hoje é cruzamento na área para o Verratti fazer, não tem uma outra forma de jogar, apesar de algumas outras jogadas não terem sido finalizadas ao gol, mas a jogada principal que o Vasco tende a sempre apresentar nos jogos que vem fazendo nesse início de campeonato. Esperamos aí, é claro, que o Vasco venha a melhorar bastante essa questão, principalmente no ataque, finalizações, onde a parte defensiva funcionou bem, apesar da equipe adversária não ter oferecido tanto perigo assim. Então, tendo em vista a vitória, a gente, claro, vamos aqui comemorar, né? Vamos aqui estar feliz pela vitória do Vasco, mas o Vasco ainda demonstra faltar ainda muita coisa a melhorar. Esperamos que na próxima partida, no próximo sábado, agora contra o Sport, já pelo Campeonato Brasileiro, a gente veja outras mudanças aí, a aplicação de alguns jogadores. Não sabemos como é que será, quem sabe, aí a equipe titular. Esperamos que mantenha, né, o Carille mantenha a equipe titular e que a gente possa fazer um jogo importante que saia também com essa vitória. Então, Sul-Americana, hoje tem jogos do nosso grupo, né? O Vasco hoje é líder com 4 pontos, líder do grupo, e vamos ver hoje os adversários. Lanús e o Melga jogam hoje, então vamos tentar aí ver como é que vai ser essa competição da Sul-Americana, e é claro, pedindo, né, quem sabe aí, se possível, a prioridade é o brasileiro também, que o brasileiro é uma competição aí que o Vasco não pode abrir mão por estar jogando na Sul-Americana. O brasileiro é um campeonato muito importante, a gente precisa, dentro das possibilidades, entender que é um dos campeonatos mais importantes aí do ano, e que o Vasco possa fazer aí, né, seja contra o Sport, já um campeonato à parte aí, poder sair com a vitória em São Januário, e a gente não se distanciar tanto da liderança, que isso que complica depois no final do Campeonato Brasileiro, né? Então é isso, galera. Forte abraço, saudações. Quem puder, aquela moral, curte, compartilha. E até o próximo vídeo. Fui.